Olá, tudo bem? Eu sou Clara Albuquerque, professora de língua portuguesa, de artes, de inglês, de redação. E hoje a gente vai trabalhar nesse vídeo de aula de artes, o que é arte, tá certo? A gente vai trabalhar os conceitos de arte, a amplitude que a arte tem, tá joia? Eu vou começar a projetar a nossa aula, ela vai ser exibida no canal Hora Aula. Espero que vocês deem uma chegada no canal, curtam, compartilhem, comentem, tá joia? E a proposta é a gente vencer os obstáculos que a gente vai enfrentar para chegar na prova de linguagens, né? Na prova de linguagens do Enem, por exemplo, a gente tem questões de artes. No SSA, a gente também vai ter essa referência com artes, até porque a literatura, ela é uma conexão direta com artes e é impossível dissociá-las, ok? No ensino médio, a chave para você vencer é justamente você conseguir concatenar, professor, o que é isso? É conseguir unir os conceitos, conseguir alinhar os conceitos que você tem de literatura, história, geografia, gramática, redação, com os elementos que a gente encontra em sociologia, filosofia e até com natureza e matemática, porque todas são provas que têm texto, que têm elementos do cotidiano. E a gente, quanto mais conexões a gente fizer, mais fácil a gente acertar o máximo de questões. Lembrando que na prova do Enem, o foco é você não errar as questões fáceis. Se você errar as difíceis, você vai ter menos prejuízo do que se você errar as fáceis, ok? De acordo com o TRI, que é o processo de cálculo da nota, que leva em consideração quem fez a prova e quem acertou mais e quem acertou menos, as questões que foram mais acertadas são consideradas fáceis, então não podemos abrir mão das questões fáceis. E essas questões fáceis, muitas vezes dependem dessa sacação da gente fazer essa conexão entre os conteúdos. Vou começar a projetar, tá joia? O que é arte? Vamos lá, galera. Sei que vocês já estão me vendo aí, né? Deixa eu dar só uma espiadinha aqui para ver como é que eu tô. Opa! Chegou para você, chegou para mim, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. O que é arte? Né? No canal Hora Aula, a gente vai disponibilizar essa aula e vai ter também uma atividadezinha disponível no Form, que eu vou postar junto com o vídeo no YouTube, no canal Hora Aula, tá joia? Vamos lá. Primeiro a gente traz, eu vou trazer para vocês um texto de Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, ele diz o seguinte: a arte existe porque a vida não basta, né? Um dos principais questionamentos da juventude quando começa a estudar arte, porque a gente muitas vezes vem de um ensino de artes muito, assim, mecanicista, tá certo? Ah, vamos fazer desenhos com pontos, desenho cego, pintura, desenhe as suas férias. Então, assim, infelizmente, a gente não tem, muita gente não consegue ter acesso à aula de arte, de história da arte, né? E a aula de artes do ensino médio, ela está pautada em história da arte e não em você produzir obras literárias, obras artísticas, né? Esculturas, pinturas. Deveria ser, a gente deveria ter acesso a tudo isso, né? A essas construções, a essa elaboração, a esse momento de experiência com a arte. Então, dentro do conteúdo, dentro da proposta de artes para o ensino médio, a gente vai trabalhar com conceitos e história da arte. Foco, vamos lá. Para Ferreira Goulart, ele tem um texto que ele diz assim: uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte noutra parte, que é uma questão de vida ou morte. Será arte? Inclusive, tem até uma música de Raimundo Fagner que pega um pedacinho desse texto aí. Então, Ferreira Goulart foi um ativista, né? Um ativista
cultural, uma grande parte. Você fica pensando, por que a classe artística é a que mais faz revolta, que mais participa de protestos, que mais fala, que mais... Porque o artista, ele tem consciência, quando ele tem consciência do seu poder de social, não é? Quando ele tem o seu poder de intervenção social diante do que está acontecendo de ruim para uma sociedade, ele pode ser uma chave de oportunidade. Quando eu falo de arte, veja, nós temos hoje muitos youtubers que posteriormente serão incluídos no rol dos artistas também, porque a própria produção nas redes sociais também poderão posteriormente ser transformadas em livros, em algum produto, um infoproduto também, tá certo? Nós estamos em constante mudança. Feira da Semana de Arte de 22, 100 anos depois, né? Ano que vem, 2022. Então, é lógico que uma explosão cultural está à nossa espera, né? Igualmente, naquela época, em 1922, o Brasil e o mundo estavam saindo de uma epidemia de gripe, que foi chamada gripe espanhola. A gente está vivenciando um momento semelhante, e é nesse tipo de movimento semelhante de saída de uma crise que a arte se expande. Vamos lá. Ferreira Goulart, a arte, como outros artistas que também vão aparecer aqui para a gente tentar trazer argumentos, são autoridades polifônicas que eu estou trazendo para que a gente possa refletir sobre o que é arte, claro, sabendo que cada um vai ter seus contrastes, suas ideias convergentes ou não, ou seja, vai concordar ou não um com o outro, ok? Não quer dizer que todo artista pense igual. As pessoas têm suas particularidades. Vamos lá. A arte existe porque a vida não basta. Essa citação de Ferreira Goulart, além de poética, expressa de forma graciosa e mais perfeita a tese sobre a conexão da arte com o sentido da vida. Nascido em 1930, Brasileiro Ferreira Goulart foi óbvio, né? Nunca foi óbvio. Suas principais obras são Um Pouco Acima do Chão, A Luta Corporal e poemas. Ferreira Goulart foi poeta, jornalista, crítico de arte, precursor do movimento neoconcreto no Brasil. Ele participava do concretismo e depois ele saiu desse movimento e fundou o neoconcreto. A poesia concreta foi produzida levando em conta os efeitos sonoros e visuais da cidade maravilhosa, trabalhando nas revistas do Cruzeiro, Manchete e ainda nos jornais Jornal do Brasil e Diário Carioca. Por meio de uma literatura experimental, radical e engajada, Goulart é considerado um dos maiores escritores brasileiros do século XX. Fez parte da Academia Brasileira de Letras a partir de 2014. Ocupou a cadeira 37. Então, é um olhar de alguém que era artista, que escrevia literatura, escrevia poemas, e que era um ativista cultural, que defendia a liberdade, né, a liberdade de expressão. Né? Ok. Teatro mágico. A proposta do teatro mágico, inclusive passou um período, deu uma pausa nas atividades, mas o teatro mágico, ele consegue unir, alinhar várias nuances e características da nossa cultura e da cultura universal também, tá certo? E fez disso um grande diferencial, premiado, enfim. É possibilitar a descoberta de cada um em si mesmo no outro. Perceber que é preciso conviver com as diferenças, não é? É preciso aprender e até somar com esse processo. A intenção é unificar palco, plateia, artista e público, tudo em uma coisa só, como contou todo o projeto. Como elementos de circo, música, arte, entre outras linguagens artísticas, o Grupo Teatro Mágico, conhecido como OTM, tem se apresentado em vários espaços culturais desde 2003, sua origem paulista, na cidade de Osasco. A proposta do grupo de artistas, criado pelo ator, músico e compositor paulista Fernando Anitelli, 74, nascido em 74, é apresentar poesias, músicas, danças, filosofia e espetáculos que utilizam linguagens diferenciadas e efeitos visuais e tecnológicos, aliados a performances. Seus compositores misturam sons e gêneros musicais originais de diversos contextos culturais, então é um mix cultural. OTM acredita na possibilidade de músicas musicais e vídeos da flexibilização do direito autoral, da visualidade de seus shows. Vemos músicas, atores e bailarinos vestidos de palhaço com maquiagem e roupas que exploram o poeta.
e a se revelar por meio da arte. Então, é muito amplo, tá certo? E eu vou trazer umas imagens aqui para vocês verem, desde as maquiagens bem usadas, né, bem destacadas, e aí a gente vai seguir para outra proposta. É importante que vocês podem até dar um clique aí no YouTube e tentar encontrar vídeos do Teatro Mágico, é muito interessante. Vai falar muito sobre a nossa... É uma forma de respeitar a diversidade cultural que nós temos no Brasil e de conhecer também. Ofício da arte. No nosso roteiro de hoje, a gente vai trabalhar, vai apontar alguns profissionais da arte, né? Dentre eles, o produtor cultural. Né? O produtor cultural atua no planejamento, na organização, divulgação de projetos e produtos culturais dos mais diversos tipos, como disco, músicas, eventos, turnês, né? Gravação de lives, livros, produção de livros, captação de recursos para executar projetos de diversos tipos de artistas de diversos segmentos. O produtor cultural planeja, elabora, capta recursos, executa projetos. Isso também não é somente criar uma ideia, colocar no papel e jogar para o vento, é você ter consciência de que tipo de produto pode se encaixar em determinada oportunidade, no edital de fomento à cultura, por exemplo. E também esse profissional vai cuidar da execução, que também tem a parte burocrática, né? Prestar contas, fazer pagamentos, e esse projeto, a prestação de contas também, que precisa ser aprovada depois que você, caso porventura capte um recurso, é preciso que você preste conta do recurso que você recebeu, executou o projeto e aprontou toda a documentação que comprova que você executou. Dentre as responsabilidades do produtor estão proteger os direitos da obra, contratar e montar todo o restante da equipe, porque o produtor nem sempre trabalha só, ele tem uma equipe que vai assessorar nesse processo de construção, supervisionar a escolha do elenco, coordenar o trabalho, desde a pré-produção até as etapas finais. Aí eles têm controle total de todas as etapas da produção, de um longa, por exemplo. O produtor cultural, ele pode ser de música, pode ser de cinema, pode ser um produtor musical, que vai desenvolver DVDs. Antigamente chamava DVDs, né? Hoje, produto audiovisual do artista e até as faixas, porque antigamente se gravava CDs, se grava CDs ainda, até para ter um produto fixado numa mídia física. Mas hoje, nas plataformas de streaming de música, por exemplo, Deezer, Spotify, a gente tem possibilidade de gravar a música tem uma identidade, tem uma numeração, tem registro musical, e só assim elas podem ir para essa plataforma. Então, você não faz uma música qualquer e joga na plataforma, você precisa ter um registro dessa música para que ela possa fazer upload nas redes, e é uma forma também de você se proteger, porque quando você tem um registro da música e de repente ela estoura, como é que você vai provar que ela é sua? Se você não registrou, se você não deu uma identidade para a sua música, para quem faz parte da sua música também, músicos, você, enfim. É como se fosse um CPF da sua música. E joga para o universo, né? Você que estoura. Ofício da arte. Há relatos da existência de figuras que guardam semelhança ao palhaço até no Egito Antigo, há mais de 4.000 anos. Então, o palhaço está muito associado à figura do bobo da corte, mas recentemente o palhaço ele assumiu dentro do contexto social, através de filmes, muito um personagem muito perverso. Isso é pesado para o profissional que é palhaço, né? Conviver com isso. Às vezes tem crianças que têm muito medo porque palhaço é palhaço assassino, não sei o quê. Então isso foi uma criação que teve uma adesão em algumas mídias digitais, em vídeos, em filmes,
um tema que ganhou corpo, mas que não condiz com a realidade do palhaço, né? A gente não está falando de um terrorista, de uma pessoa que provoca o mal, muito pelo contrário, é uma pessoa que tenta promover um momento de descontração e alegria. É importante fazer desmistificar esse papel do palhaço, porque tem gente que tem medo de palhaço até de adulto, por conta dessa postura que é uma espécie de marginalização que o palhaço, a imagem do palhaço sofreu através de alguns filmes. Os atores da mímica também têm uma relação fortíssima com a formação de um palhaço. Todo palhaço ele precisa ter elementos da mímica para compor seu personagem. Né? E aí, ó, os sentimentos de alegria, tristeza, raiva, dor, absurdo, ridículo, em certos comportamentos, tentando corporificar a vida em uma plenitude. Então, o palhaço ele tem que trazer no espetáculo dele todas essas sensações, todas essas emoções para que você reviva e numa espécie de catarse do que você vive na sua vida. Então, você experimenta, revisita algumas emoções através da performance do palhaço. E é por isso que muita gente se identifica quando você não tem essa memória assim pejorativa do palhaço e que você entende o papel do palhaço real, ok? Essa arte do gesto está nos teatros, nos parques, nas praças de alimentação, dos shoppings, sinais de trânsito. Ela procura retratar a ação, o movimento da vida, é considerada um dos meios mais antigos de autoexpressão, sendo a base da comunicação do homem pré-histórico, que em seus ritos incorporava gestos e sons. Então, veja, a mímica é algo muito mais distante, muito mais perto de nós do que a gente pensa, né? Na Grécia Antiga e Roma, a mímica era um recurso usado em sátiras, comédias, forma de interpretação dramática. A gente volta na antiguidade aqui, né? A arte da mímica na Idade Média foi preservada por atores que se deslocavam percorrendo cidades apresentando espetáculos teatrais circenses, principalmente em praças e mercados. Então, era um circo nômade, né? Que, inclusive, tivemos até certo tempo muitos circos que frequentavam cidades pequenas, passavam temporadas. Então, assim, é um público, é um ramo cultural que merece um olhar mais carinhoso do poder público, porque é uma expressão de arte muito importante, mas que não tem apoio, infelizmente. A arte da mímica constituiu também um espaço no cinema mudo, no qual surgiu a figura de Carlitos, interpretada brilhantemente por Charles Chaplin, que expressava com humor e romantismo a ansiedade nos tempos modernos. Aí, antes de chegar em Charles Chaplin, Carlitos, a gente vai em Marcel Marceau. Ele era um mímico famosíssimo, uma pessoa de um coração imenso, não é? Ele era judeu, e no período do Holocausto, ele conseguiu salvar muitas crianças desse horror, enganando os soldados, não é? Tem algumas histórias que ele narra em alguns depoimentos que ele fez justamente o seguinte: ele tirava as crianças dessas regiões onde elas corriam risco de ser mortas pelos nazistas e traziam por cima das montanhas que dividem. Tem um trecho ali entre a Alemanha, a Áustria, Suíça e Itália que se encontram através de uma cadeia de montanhas. Então, algumas pessoas utilizaram essas rotas para conseguir fugir desse horror, né? Inclusive, tem um filme bastante antigo que retrata exatamente essa cena de pessoas fugindo dos nazistas pelas montanhas, que aparentemente é um filme que não tem nada a ver com questões de conflitos internacionais, mas que em um dado momento do filme esse conflito ele entra, se torna presente e é um divisor de águas no clímax do filme, que o filme é A Noviça Rebelde. Você nem acredita que na Noviça Rebelde vai se falar de Segunda Guerra Mundial, mas fala bastante.
Então, ele salvou muitas crianças dessa situação. Então, uma atitude muito nobre, uma pessoa reconhecida internacionalmente, né? Não é brasileiro. Vamos lá. Aqui eu vou falar um pouco de Charles Chaplin, né? Um ator inglês. Ele inspirou o primeiro filme dele, O Garoto, em experiências próprias, né? Ele teve uma infância muito dura na Inglaterra na época. A gente está falando de tempos modernos, numa fase em que a industrialização teve seu auge e que estava num processo de readaptação e muita pobreza, muita gente que veio da região do interior, que veio para os grandes centros, a população dos grandes centros cresceram, então as dificuldades aumentaram. Então, outro filme, tem um filme muito interessante que pode mostrar para a gente esse contexto para a criança, especialmente para a criança, Oliver Twist, o filme, não é o desenho, tá? Não é o desenho, é um filme. Tem duas versões do filme. Fala exatamente o contexto social, muita pobreza, muita sujeira, muita miséria na Inglaterra, gente, no período século XVIII, XIX e começo do século XX, né? Vamos lá. A gente tem imagens aqui das principais obras, filmes que se destacaram do Charles Chaplin, O Garoto, Tempos Modernos aqui embaixo, onde ele entra na máquina. Então, assim, Tempos Modernos, ele tenta, são cinema mudo, né, gente? Então, ele tenta apresentar, assim, mostrar uma realidade que acontecia na industrialização. Os funcionários trabalhavam dentro da fábrica fazendo determinadas ações e eles não sabiam qual era o objetivo daquela função. No final, fazia o quê? No final, produzia o quê, né? Como é que era o processo dessa linha de produção? Então, é um momento que o personagem passa por dentro da máquina e as pessoas se desesperam pensando que ele vai se machucar, aquela coisa toda, mas ele explora isso, né? Essa situação do trabalho mecânico. E aqui em cima a gente tem o Grande Ditador, que é um clássico também, que ele faz uma imitação de Hitler, faz uma crítica terrível, assim, muito engraçado, assistam. Já foi um filme mais depois, nos tempos modernos, e muito importante para a gente refletir sobre aquilo que a gente não quer que aconteça de novo. Inclusive, no próprio filme, apesar da tradição do cinema mudo, ele tem falas, né? Já em outra fase do cinema. E ele faz reflexões fortes sobre essa questão da xenofobia, das relações sociais. E a gente, por fim, vai falar de Paulo Bruschi, né? Pernambucano, recifense, que em 78 participou de uma Bienal do Livro. O projeto dele era usar uma placa no corpo, era um tipo um homem sanduíche, que é um tipo de profissional que fica na rua com uma tábua na frente e uma tábua nas costas, com dizeres, para diversos fins, né? Tem gente que vende chave, tem gente que está procurando empregos, alugas, enfim, isso é como se fosse um outdoor ambulante, uma placa ambulante. E aí o Paulo Bruschi, ele tenta destacar, chamar a atenção nos anos 70 para, dessa forma, perguntando o que é arte, para que serve a arte. Faz essa reflexão. Então, impactou bastante na Bienal, ele ficou bastante conhecido, e ele sempre foi uma pessoa muito incansável nesses questionamentos, para fazer com que a arte entre e seja mais difundida para as pessoas. A arte como reflexão da sociedade, ok? Canal Hora Aula, nossa aula de artes, o que é arte, está chegando no fim. A gente deve encontrar uma atividade na descrição desse vídeo. Continue seguindo a gente, acompanhe, compartilhe, comente, não é? Compartilhe, comente, que mais? E curta. E curta o vídeo da gente aí, acompanhe. E não perca a esperança de passar no curso que você quer, tá certo? Porque a principal pessoa que precisa acreditar em você é você mesmo.
Você não pode depender de seu pai, de sua mãe, de seus amigos. Você tem que traçar um sonho e correr atrás dele. Traçar, ver qual é o caminho que tem que seguir para conseguir chegar nesse sonho e ir. Não espere que ninguém chegue e diga assim, vá para aqui, vá para ali. Não, você precisa sonhar em ter uma vida melhor, em estudar na universidade, que inclusive, gente, pesquisas mostram que depois da pandemia e durante a pandemia, as pessoas que estão conseguindo se manter nos empregos e ter oportunidade são as pessoas que estão na universidade ou que já terminaram a universidade. Porque, infelizmente, o mercado está muito escasso de trabalho e as pessoas estão saindo do ensino médio, por exemplo, tanto na escola particular quanto na pública, não tem uma formação profissional, ok? A não ser que você venha de uma escola técnica, né? E aí você tem pelo menos uma noção de profissão, tá? Mas não se desespere, mantenha o foco, lute e se não for esse ano, tem o ano que vem, tá certo? Fé e foco, até mais.